Desde jovem, os pais de Sama haviam falecido precocemente, então ele teve que viver com seu avô. Os dois eram muito próximos, dependendo um do outro para sobreviver. No entanto, nada pode escapar da lei do nascimento, envelhecimento, doença e morte. O avô de Sama também faleceu pouco depois, deixando-o sozinho neste mundo. Antes de morrer, seu avô lhe disse para formar uma família, acreditando que em seus momentos finais ele pensaria que havia vivido uma vida bonita. Isso foi como o último desejo de seu avô. Agora, seu avô e sua avó se reuniram, deixando-o sozinho em outro mundo. O reino de Elfredin estava preso em uma situação extremamente difícil. Os líderes não sabiam como lidar com a crise, então tomaram uma atitude que ninguém poderia prever. Realizaram magia de alto nível para convocar um herói que os ajudasse. Ninguém sabia o que aconteceria. Alguns se sentiram empolgados, enquanto o convocado não se sentiria feliz de jeito nenhum. Os magos do país realizaram os rituais de convocação do herói, e raios de luz apareceram de dentro do castelo, disparando diretamente para o céu escuro. Emitiu um poder tremendo que abalou toda a região. Naquele momento, Sama estava estudando na biblioteca porque estava prestes a fazer um exame para se tornar um servidor público. Enquanto guardava os livros normalmente, de repente, algo estranho aconteceu. Um feitiço apareceu sob os pés de Sama e o puxou para outro mundo. Foram os magos de Elfredin que o convocaram para seu mundo para ser um herói. Ele caiu livremente do céu. Felizmente, pousou em segurança no lugar onde os magos realizaram o ritual. Até mesmo os magos não podiam acreditar em seus olhos. Eles estavam tão confusos quanto Sama, que de repente passou de uma pessoa normal a se tornar um herói. Imediatamente depois, Sama foi levado para uma audiência com o rei e a rainha do reino. Mas ele parecia extremamente irritado depois de ser convocado para este lugar de forma tão inesperada. O rei não conseguia esconder seu constrangimento por não conseguir resolver os problemas do país e ter que depender de um estrangeiro como ele. Sama também percebeu que sua atitude era um pouco excessiva. Então ele disse: "Deixe-o saber como está a situação atual aqui, e ele ficará chateado ao ouvir tudo." Claramente, o rei explicou que este mundo tinha muitas raças vivendo juntas em paz. Mas há cerca de 10 anos, o exército do Senhor Demoníaco apareceu de repente ao norte, de um espaço chamado Reino Demoníaco, que emergiu na extremidade norte do continente. Um grande número de monstros irrompeu, causando um caos aterrorizante neste lugar. O grande Império do Caos, do qual se orgulhavam por ter o maior território do continente, serviu como centro. Os países decidiram se unir para lutar contra essa crise, mas as coisas não eram tão fáceis. Esses monstros eram muito sofisticados e difíceis de derrotar. Havia ocupado 1/3 do território desse lugar, fazendo com que os países sofressem enormemente, e o exército do Senhor Demoníaco destruiu os países ao norte e ocupou aquela área como território. O grande Império Geos, a oeste, liderou os países contra a expansão do exército do Senhor Demoníaco, mas o reino de Elfredin se recusou a se juntar à luta com os outros países. Portanto, o grande Império Geos exigiu que Elfredin fornecesse apoio financeiro, pois esta era uma guerra para proteger toda a humanidade. No entanto, Elfredin estava atualmente em uma crise financeira e não podia arcar com o dinheiro da ajuda. Eles decidiram convocar um herói de outro mundo para ajudá-los a superar esse desafio. O protagonista estava muito chateado porque ouviu que estava sendo usado como garantia para pagar dívidas de pessoas que não conhecia, semelhante a vender uma filha para quitar dívidas. Ele perguntou sobre seu futuro ao cair nas mãos do Império, mas ninguém pôde lhe responder. Salma estava muito perplexa, sem saber como todos definiam um herói. Alguém se levantou e disse que um herói é uma pessoa que direciona a transformação da era. Havia muito pouco material sobre essa definição, então era muito vaga e difícil de verificar. Agora seu futuro era algo muito difícil de falar. De acordo com seu plano no Velho Mundo, ele se tornaria um oficial local e então desfrutaria de uma vida tranquila. De algum modo, por infortúnio, ele havia caído neste lugar desolado, onde as pessoas eram pobres depois de um tempo. Usando o cérebro de um futuro servidor público, ele elaborou uma opinião, contribuindo com uma estratégia muito boa para o país. Salma disse que Elfredin precisava se tornar mais forte para não depender mais do Império. Ele sugeriu que o país deveria usar a estratégia das nações ricas, um exército forte, que é acumular poder a ponto de ser capaz de resistir. Ninguém acreditou que a estratégia poderia ser implementada. Soava muito macro. Salma Siwe ofereceu para ajudá-los sob o título de um herói. Imediatamente depois, o rei e os oficiais trouxeram todos os livros do país para Salma ver, e após mais de 3 dias de reuniões, o rei de repente abdicou e deu o trono a ele.
O recém-nomeado rei parecia um pouco desgastado por ter ficado acordado até tarde, com olheiras sob os olhos, parecendo magro como se estivesse faminto. Ele até casou sua única filha, a princesa Lícia, com ele. A notícia de Salma se tornando rei imediatamente se espalhou pelos territórios do reino, e os 3 marqueses que comandavam o exército de Elfridin também ficaram extremamente surpresos ao ouvir a notícia. Todos ficaram chocados, porque nunca o viram agir assim antes. A princesa Lícia, que estava trabalhando longe, apressadamente montou em um cavalo e voltou para a capital porque temia que seus pais tivessem sido usurpados por Salma. Mas, surpreendentemente, assim que encontraram um herói para o país, o antigo rei e sua esposa estavam sendo carinhosos um com o outro, ignorando os assuntos do mundo. Enquanto isso, a princesa Lícia estava muito chateada e com medo de que o país caísse nas mãos de outros. Mas o rei deixou claro que, na verdade, achava Salma talentoso. Então ele abdicou. Ela poderia aceitar isso pelo bem do país, mas o noivado era inaceitável. Logo depois, a princesa Lícia foi se encontrar diretamente com Salma para ver que tipo de pessoa ele era. No caminho, Lícia pensou que Salma provavelmente era apenas um cara inútil, mas assim que entrou, viu-o lutando com uma montanha de papéis. Com olheiras sob os olhos, ele perguntou a Lícia se ela sabia ler, depois de provar que ela estava devidamente educada. Capaz de adicionar, subtrair, multiplicar e dividir totalmente, Salma decidiu pedir que ela fosse sua assistente. Enquanto ela fazia alarde sobre ser uma princesa de prestígio, por que ela deveria fazer tais coisas? Salma pensou que ela também era uma nova fonte de trabalho, mas ela declarou solenemente ser a ex-princesa deste reino. Além disso, ela também estava sob o comando do exército de Dupicama. Lícia estava prestes a começar seu dever de patrulha na área local, mas teve que voltar, correndo para casa. Salma disse que também estava muito surpreso por ter sido elevado repentinamente a rei. Quanto ao casamento, Salma permitiria que Lícia cancelasse livremente o noivado se não gostasse dele. Salma havia vendido algumas das joias do reino para arrecadar dinheiro para reconstruir o país, porque o povo do reino estava passando fome. Manter essas coisas não tinha utilidade neste mundo. As pessoas frequentemente usavam algumas espécies de monstros como meios de transporte. E, embora este mundo não tenha ciência e tecnologia, a magia é extremamente desenvolvida. Salma aprendeu que heróis que vêm a este mundo possuem algum tipo de magia dentro de si, e Salma foi levado pelos magos de Elfredin para verificar sua magia imediatamente após chegarem ao quarto de Salma. Lícia viu todos ocupados trabalhando, e Salma deixou Lícia saber que a magia que possuía era a habilidade de controlar fantoches. Este é o poder de transferir a própria consciência para um objeto. Então, utilizando essa habilidade, ele poderia controlar canetas para registrar múltiplos documentos ao mesmo tempo. Não parece muito sofisticado, mas é utilizável. Graças a essa magia, ele poderia lidar com muitas tarefas simultaneamente e de forma fluida. As pessoas aqui estavam verificando quais fontes de dinheiro estavam sendo usadas para propósitos não autorizados, aumentando gastos em comparação com o plano. Se encontrassem oficiais desviando fundos públicos, seriam tratados adequadamente. Então, a orgulhosa princesa também ajudou Salma. Salma está atualmente implementando algumas políticas para prender oficiais corruptos, e todos os seus ativos corruptos serão confiscados para serem usados no desenvolvimento do país. Após um dia ajudando Salma com a papelada, Lícia adormeceu no sofá sem perceber. Salma aproveitou a oportunidade para espiar sua noiva por um momento, mas Lícia de repente acordou e parecia muito envergonhada ao vê-lo parado bem ao lado dela. Olhando nos olhos de Salma, era claro que ele tinha passado uma noite maravilhosa com livros contábeis, papelada e centenas de diferentes tarefas na noite anterior. Salma disse a Lícia que tinha algo que queria mostrar a ela. Então, os dois montaram a cavalo enquanto o amanhecer estava surgindo. A cavalo, os dois conversaram bastante. Lícia perguntou a Salma se havia uma família ou um amante no outro mundo, mas Salma recusou, dizendo que no outro mundo apenas ele permanecia. Salma levou a princesa ao campo incomível, que consumia tanto do orçamento do estado, era o campo de algodão. Então, Salma analisou seriamente os métodos e direções de desenvolvimento para o país no futuro. Se Salma não estivesse mais aqui, Lícia seria a que lideraria o desenvolvimento do país em seu lugar. Lícia se sentiu confusa ao ver um rei como Salma descer ao refeitório para tomar café da manhã com os soldados.
Salma desceu para comer para evitar desperdiçar dinheiro em refeições excessivamente luxuosas. Os dois amigos estavam sentados e conversando quando o capitão dos cavaleiros, Lorwyn, veio pedir para comer com eles, e ele demonstrou grande interesse nas novas políticas de Salma para mudar o país. No entanto, Salma ainda parecia preocupado porque não havia uma pessoa talentosa dentro do palácio. Mas havia uma exceção, que era o primeiro-ministro Mark. Salma soube que o reino de Alfredin possuía um dispositivo que podia transmitir imagens por todo o país, então ele queria usá-lo para recrutar talentos para a capital para trabalhar. Logo após isso, Salma usou o dispositivo de transmissão para fazer um novo anúncio a todo o povo, e ele esforçou-se em convocá-los a irem para a capital para participar de um concurso de talentos. Aqueles que alcançassem os maiores feitos em sua área seriam selecionados para a admissão direta e se tornariam oficiais no palácio. Com suas palavras inspiradoras, o povo foi persuadido. Todos estavam muito animados. Eles não precisavam participar, apenas apresentar alguém lhes renderia dinheiro. A transmissão terminou e parecia que Salma havia alcançado o que queria. Ele usava um sorriso triunfante. Lúcia se preocupava que Salma retornasse ao seu mundo após reviver Alfredin, então decidiu se casar com Salma para tentar mantê-lo neste mundo. Os finalistas do concurso de talentos foram levados ao palácio para conhecer Salma, e esse evento estava sendo transmitido ao vivo para que todas as pessoas de todo o reino assistissem. Ao encontrar Salma, os concorrentes se ajoelharam diante dele, exceto pela guerreira elfa negra chamada Ásia, porque de acordo com os costumes da tribo dos elfos negros, eles só se ajoelham diante de seu mestre. Todos os membros das tribos elfas negras neste reino vivem em um lugar chamado Floresta Guardiã. O primeiro-ministro Mark informou a todos que Ásia era a guerreira mais forte do reino de Elfredin, mas Ásia não queria aceitar o prêmio em dinheiro e apenas queria pedir a Salma ajuda com algo. Ásia disse que a Floresta Guardiã da tribo dos elfos negros não tinha nenhuma muda crescendo há muitos anos, e ao ouvir isso, Salma percebeu que a tribo dos elfos negros nunca havia podado as árvores da floresta, pois precisavam aparar as folhas das grandes árvores para que as pequenas árvores abaixo pudessem ter luz para se desenvolver. Depois de ouvir a explicação de Salma, Ásia se ajoelhou diante dele e prometeu ser a concubina de Salma, implorando para que ele fosse à Floresta Guardiã para mostrar à tribo dos elfos negros como podar árvores. A próxima pessoa a se apresentar para uma audiência com Salma foi uma linda cantora chamada Yuna, e ao ver que Salma parecia fascinado por ela, Lucia sentiu um leve ciúme. Salma sugeriu que Yuna cantasse uma música para motivar as pessoas de todo o reino e queria que ela tentasse cantar uma canção da terra natal do rei, mas ela não sabia a letra. Felizmente, ao vir para este mundo, Salma trouxera seu iPhone 14 Pro Max, então ele deu a Yuna AirPods e tocou a música da terra natal para ela ouvir. Logo após isso, Yuna cantou uma canção maravilhosa para que todas as pessoas do reino ouvissem, e depois de ouvir a linda voz de Yuna, todos tiveram que reconhecer seu talento. A princesa Zaroa do reino de Emedônia, a oeste, também havia ouvido sobre o concurso de recrutamento de talentos de Salma e também reconheceu. Salma era uma pessoa muito talentosa, embora ele tivesse se tornado rei há pouco tempo. Em seus olhos, naquele momento, havia apenas a imagem desse novo rei. O próximo concorrente veio para a entrevista, um amigo desajeitado e corpulento chamado Poncho, que se aproximou de Salma, mas tropeçou e caiu de cara no chão. Poncho era um guru de resenhas de comida que havia experimentado muitos pratos deliciosos em todo o reino. Ao ouvir isso, Salma ficou muito satisfeito porque não sabia nada sobre a culinária deste mundo. Depois de receber uma posição no palácio por Salma, ele ficou emocionado porque nunca pensou que revisar comida um dia o levaria a se tornar um oficial. Este novo rei parecia ser muito popular entre o povo, provavelmente porque era uma pessoa inteligente, perspicaz, que sabia como lidar com crises e compreendia as pessoas. As pessoas se aglomeravam no palácio para ajudar o país. Depois de recompensar Poncho, um homem chamado Hakusa se apresentou para uma audiência com Salma. Hakusa era conhecido por ter boa memória e um conhecimento extremamente amplo. Salma perguntou que tipo de livros Hakusa gostava e costumava ler. Era literatura. Ele acrescentou que cultivar conhecimentos desconhecidos era seu motivo de viver. Salma sugeriu se ele gostaria de ser bibliotecário na biblioteca do castelo. Hakusa recusou e pediu permissão para dedicar seu talento para ajudar Salma a se tornar o governante do mundo. Com a confiança de Hakusa e observando o tratamento do rei em relação ao corpulento Poncho, ele também tinha sua própria opinião.
Depois de uma tensa batalha de inteligência entre eles, Salma deu a Hakusa a posição que desejava e rapidamente nomeou um talento raro como ele para ser seu conselheiro militar. Graças à visão do líder do país e ao talento de Hakusa, ele foi nomeado o primeiro-ministro negro. O último concorrente era uma pequena menina bestial chamada Tomo, que tinha um talento muito especial: falar com animais. As pessoas estavam discutindo o talento de Tomo quando a pequena garota teve a oportunidade especial de conversar em particular com Salma. Depois de ouvir a pequena garota dizer algo, Salma ficou extremamente surpreso. Neste mundo, todas as raças, de elfos a bestas, eles são classificados na mesma espécie que os humanos, mas a tribo dos demônios é classificada como uma espécie diferente. Embora alguns deles possam assumir a forma humana, a espécie pegajosa Zenli, que parece exatamente com monstros para o rei, é considerada animais pelas pessoas daqui. De acordo com o raciocínio do rei, monstros são criaturas diferentes que parecem uniformes entre si. Entre eles, existem alguns que têm formas semelhantes a humanas, mas o especial é que suas mentes são como as de bestas selvagens comuns. Como a tribo dos demônios carece de inteligência, eles também não sabem como falar a língua dos humanos. Sama chamou seus assistentes próximos junto com Tomo para seu quarto privado para conversar, e todos ficaram extremamente chocados ao saber que Tomo também tinha a capacidade de se comunicar com a tribo dos demônios. A tribo dos demônios anteriormente não tinha inteligência, mas os demônios no território do Senhor dos Demônios são muito espertos. Eles podem se comportar como humanos e sabem como usar armas e magia. No entanto, mesmo assim, eles falam uma língua completamente diferente da dos humanos. Tomo havia usado sua habilidade para se comunicar com um membro da tribo dos demônios enquanto caminhava na floresta. O demônio até poupou a vida de Tomo antes que suas tropas chegassem ao local onde a menina estava. Depois de ouvir a história de Tomo, Salma pensou que poderiam se comunicar completamente com a tribo dos demônios, e ele acreditava que poderiam até negociar a paz. No entanto, Salma ainda não queria que outros países soubessem sobre a habilidade especial de Tomo, porque temia que algumas nações explorassem seu dom para formar alianças com a tribo dos demônios. Lorin e todos rapidamente concordaram com a decisão protetora de Salma, especialmente porque o reino de Amadonia a oeste estava continuamente provocando seus Alfredan. Salma deixaria Tomo e sua família viverem no palácio para proteger a menina. Portanto, Lísia estava extremamente feliz, pois sempre quis ter uma irmã mais nova. Mas Tomo rapidamente recusou, porque ainda tinha sua mãe e seu irmão mais novo no campo de refugiados. Sama rapidamente avançou para consolá-la, dizendo que se a menina se tornasse a irmã do rei, sua mãe e seu irmão mais novo também estariam relacionados a ele. Eles poderiam viver juntos no palácio sem medo. Então ele ordenou que Mark esperasse um pouco antes de anunciar e prosseguir com a adoção. Para garantir a segurança, a pequena coelha foi designada para cuidar dos cavalos que puxavam a carruagem do rei. A menina ficou muito feliz por receber esse favor. No dia seguinte, Salma foi pegar emprestado o quarto de Lícia para sentar e fazer algumas bonecas estranhas, porque seu quarto estava sendo usado por oficiais para trabalho de contabilidade. Mas, ao vê-las sentadas juntas, a empregada achou que as duas estavam sendo íntimas. Salma e Lícia apressadamente saíram para encontrar Poncho quando ouviram a notícia de que ele havia acabado de retornar ao palácio. Poncho havia viajado por todos os reinos e trouxe de volta um saco de comida rara, conforme solicitado por ele. O saco de comida que ele trouxe não era um saco comum. Estava guardado em um saco chamado Tesouro Real, que é algo extremamente raro. Imediatamente depois, Salma organizou uma apresentação de culinária para todas as pessoas assistirem e disse que a situação de escassez de alimentos no reino era muito séria, então queria orientar as pessoas sobre como cozinhar alguns alimentos que elas não conheciam. No entanto, ao ver que o primeiro prato era carne de polvo, as meninas mostraram pânico extremo. Mas Yuna disse que as pessoas da área do mar, como ela, costumam comer polvo. Nosso rei colocou um avental educado e arregaçou as mangas para entrar na cozinha e demonstrar seu talento. Salma havia cortado as tentáculos de polvo em pedaços finos e depois os empanou até ficarem crocantes. O aroma se espalhou, tornando difícil para muitas pessoas recusarem. Ao segurarem a comida nas mãos, todos estavam um pouco hesitantes em experimentar, mas quando deram uma mordida, seus paladares explodiram. Ao provarem, as meninas sentiram que o polvo frito crocante estava tão delicioso que não conseguiam parar de comer, e as pessoas também queriam ir pegar alguns polvos para cozinhar assim. O próximo prato era a raiz de uma planta comumente encontrada na floresta chamada bardana.
Salma só precisava polvilhar um pouco de sal e açúcar sobre a pilha de raízes e elas se tornaram um prato extremamente delicioso. Era crocante e salgado. Tomo queria deixar sua mãe e seu irmão mais novo experimentarem um pouco. Eles tentaram tanto com carne de gafanhoto frito que todos ficaram extremamente assustados. Mas Tomo pôde comer o prato de gafanhoto frito de forma deliciosa porque a tribo da besta frequentemente comia esse prato. Salma ficou muito surpreso ao descobrir que esse prato havia sido marinado com um pouco de molho de soja antes de ser frito. Depois de experimentar Salma foi tomado por lágrimas que não conseguiu controlar porque fazia muito tempo que não provava o sabor do molho de soja da terra. Todos ficaram extremamente surpresos quando viram Poncho tirar o corpo de um Zelan. Apenas fazer um pequeno corte na superfície faria a espécie de limo se dissolver em água imediatamente, sem deixar marcas. Mas Poncho usou um bastão para quebrar o núcleo do Zelan sem danificar sua superfície externa. Depois de processar o corpo do limo em uma peça fina, Poncho cortou em tiras e colocou as tiras de Zelan em uma panela com água, cozinhando como macarrão. Sentindo que o prato de macarrão de limo parecia um pouco aterrorizante, todos sugeriram que Salma experimentasse primeiro. Ele hesitou um pouco, mas se forçou a engolir para dar o exemplo a todos. Assim que comeu um pedaço, Salma sentiu que esse prato era extremamente delicioso e o elogiou muito. Ele descreveu a comida de uma maneira muito autêntica e cativante, fazendo os outros quererem experimentar. A comida era escorregadia e mastigável ao morder, dando uma sensação única de crocância na boca. Vendo-o comer tão deliciosamente, as garotas rapidamente se sentaram à mesa para experimentar. Todos limpou a panela inteira de macarrão de Zelan deliciosamente diante dos olhos de todas as pessoas. Mas o tempo de transmissão era limitado, então Salma teve que encerrar o programa de culinária ali. Graças ao recente programa de culinária, a situação de escassez de alimentos foi temporariamente controlada. Mark pediu a Salma para permitir que ele se aposentasse para sua cidade natal e passasse à posição de primeiro-ministro para Hakusa. No entanto, o reino estava agora com muita falta de mão de obra, então Salma sugeriu que ele ficasse e ocupasse um pequeno cargo oficial no palácio. Imediatamente depois, Salma estava caminhando no jardim, quando de repente viu Ásia e Lísia treinando juntas, e elas tiveram uma batalha que abalou os céus e a terra, fazendo Salma ficar muito surpreso, mas ele teve que se apressar para detê-los porque temia que esse castelo fosse desmoronar. O país já enfrentava escassez, e lutar assim seria bastante custoso. Os dois não conseguiam determinar quem era melhor até receberem a ordem do rei para parar. Hoje, Salma tinha um dia de folga, então ele convidou Lísia para passear pela cidade com ele, e também sugeriu que Ásia fosse junto para protegê-los. Os três se disfarçaram de estudantes da escola militar para evitar serem reconhecidos por outros, mas Salma sentia que o uniforme de estudante não cabia bem na atraente figura de Ásia. Ele também pediu às duas garotas que mudassem a forma como o chamavam, e não o chamassem como de costume. Imediatamente depois, enquanto caminhavam, Ásia de repente sentiu uma fome extrema. Então Salma sugeriu que todos fossem ao café da Yuna para encontrar algo para comer. Ao encontrar Yuna, ela rapidamente reconheceu que estavam disfarçados para uma viagem incógnita. Yuna disse que o prato de macarrão Zelon que Poncho criou está atualmente muito popular entre os clientes. No entanto, vendo Salma sempre olhando adoravelmente para a bela Lísia, Ásia e Lísia demonstraram extremo desconforto. Ao conhecer Ásia pela primeira vez, todos sentiram que ela era uma guerreira elfa muito forte, mas agora ela se revelou apenas uma garota desajeitada amante de comida. Na conversa subsequente, Salma soube que os homens neste mundo podem ter várias esposas, e sob o título de primeira esposa, Lísia permitiu que Salma tivesse mais 7 esposas. Portanto, Ásia e Yuna também começaram a planejar se tornar suas concubinas. O reino de Elfredin possui mais de 100.000 tropas, mas o rei comanda apenas metade da força militar, enquanto a outra metade está sob o comando dos 3 marquês, especialmente a força de infantaria do Duque Kamai. No entanto, os 3 marquês parecem estar se opondo à ascensão de Salma ao trono, então uma guerra entre Salma e os 3 marquês pode muito bem acontecer em um futuro próximo. Todos estavam conversando quando de repente viram um casal sentado e discutindo ao lado deles, porque o soldado chamado Haru queria se unir ao Duque Kamai para confrontar Salma. Então, seu amigo Cade, que trabalha para o exército real, estava tentando detê-lo. Haru estava feliz, pensando que a guerra era a melhor oportunidade para ele ser promovido. Mas Cade temia que outros países aproveitassem essa guerra civil para invadir Elforden.
Summer se lembrou do conselho de Hakusa sobre seu relacionamento com os Estados Federados. Não havia país nessa área amigável a Elforden, especialmente o reino de Amedônia a oeste, que estava sempre esperando para invadir Elforden. A sudeste faz fronteira com a União dos Estados Orientais, ao norte com o Ducado de Amedônia, a oeste com a República de Togis, e mais perigosamente, há também o dragão de 9 cabeças da União Arcipélago a sudeste, separado pelo mar. Então, a oeste do Ducado de Amedônia está o país de mercenários. Para piorar, o número de países com uma atitude amigável em relação ao reino é em torno de 0, neutros são 4, e inimigos é 1. Salma estava muito preocupada porque seu país estava em uma situação isolada. No entanto, Salma está atualmente enfrentando o risco de guerra civil com os 3 marquesados, e Haru tinha apoiado Kamae porque estava protegendo os nobres cujos bens foram confiscados por Salma. Mas Cade revelou que aqueles nobres eram todos corruptos, então tiveram todos os seus bens confiscados. Os dois estavam discutindo quando Salma se colocou à frente deles, e apenas ao ver Salma, Cade ficou chocado ao reconhecer que ele era o rei de Elfridin. Mas Haru demonstrou uma atitude desrespeitosa em relação a Salma, porque ainda não havia reconhecido que ele era o rei. Então, Cade ameaçou Haru com raiva para que ele soubesse quem estava sentado à sua frente. Após descobrir que Salma era o rei de Elfrin, Haru ficou tão assustado que se molhou, mas Salma não culpou Haru por escolher se alistar com o Duque Kamae. No entanto, Salma soube que Haru e Cade eram amigos de infância. Então, se Haru decidisse apoiar Kamae, ele teria que estar preparado para enfrentar Cade, já que ele era um oficial do exército real sob o comando de Salma. Depois de ouvir essas coisas, Haru percebeu que teria que enfrentar seu amigo próximo se a guerra civil estourasse, então decidiu não seguir mais Kamae. Quando os 3 tiveram seu próprio espaço, a segurança estava ocupada perseguindo seu sonho. Licia elogiou Salma por lidar muito bem com a situação anterior. Ele escolheu dizer as palavras duras para que os 2 amigos próximos não ficassem em uma posição difícil, mas Salma recusou, dizendo que ele apenas disse o que pensava e não refletiu tanto sobre isso. Lucia tomou a iniciativa de perguntar a Salma se ele queria descansar a cabeça em seu colo. Salma ficou levemente surpreso, mas após ouvir a afirmação de que eles estavam namorando, Salma também diminuiu sua cautela e timidamente descansou a cabeça em seu colo. Os 2 conversaram sobre o futuro. Salma disse que se casar com alguém que você ama seria maravilhoso. Licia perguntou seriamente ao protagonista se ele ainda não tinha sentimentos por ela. A pergunta de Licia deixou Salma extremamente confuso. Os 2 caíram em silêncio. Para quebrar esse silêncio opressivo e assustador, a segurança falou, reclamando que ainda tinha que fingir dormir. Até quando ela conseguiria escapar desse papel? Ao ouvir isso, Salma e Licia rapidamente voltaram ao seu estado inicial. Os 2 estavam tímidos e coraram. Alguns dias depois, Salma havia feito uma boneca e usado a técnica de controle de marionetes para manipulá-la, e Salma estava brincando com a boneca quando o pai de Haru perguntou repentinamente se podia vê-lo. Acontece que Cade havia contado ao pai de Haru tudo o que aconteceu no café de Yuna. Sendo um general sob o comando de Salma, ele tinha dado uma surra em Haru por querer ficar do lado do Duque Kamae. No entanto, Salma aconselhou-o a bater suavemente, ou ele perderia seu herdeiro, e pediu a Haru para se juntar ao exército real e se tornar o vice-líder da equipe de Keith. Imediatamente depois, o pai de Haru pediu para falar privadamente com Salma, e após ouvir sua história, Salma ficou extremamente chocado. Salma havia enviado secretamente sua marionete para se juntar a um grupo de aventureiros na cidade porque queria usar essa marionete para explorar os esgotos subterrâneos. Ao descer na cidade, a marionete de Salma, junto com aquele grupo de aventura, havia eliminado muitos monstros, mas eles sempre pensaram que a marionete de Salma era uma pessoa real. De grandes cobras brancas a dinossauros, o fantoche de Salma poderia lidar com todos eles, mas desta vez eles encontraram um monstro roxo que parecia extremamente assustador. Da sua boca escorria uma quantidade nojenta de baba. Todo o grupo percebeu que não conseguiriam lidar com este, então fugiram. Durante a retirada, infelizmente, o fantoche de Salma tropeçou e caiu. Nesse momento, seu companheiro lançou uma bomba em direção ao monstro. O monstro, sentindo dor, disparou várias balas do seu corpo. Quando algumas balas perdidas estavam prestes a atingir
atingir o membro que havia lançado a bomba. O fantoche de Salma usou seu corpo para protegê-la. Então, todos conseguiram deixar aquele lugar escuro com sucesso. Do lado de fora, a garota limpou o fantoche, agradecendo-lhe por salvá-la. Todos no time estavam curiosos, perguntando o que o fantoche estava pensando naquele momento. Após cada exploração, Salma geralmente limpava seu fantoche com muito cuidado. Enquanto tomava banho, Lísia entrou. Ao ver o fantoche, ela comentou que parecia maior do que da última vez. Não parecia? Salma não mencionou nada sobre o tamanho. Ele disse que havia enviado este fantoche pelos túneis para ver como seriam as passagens subterrâneas. No dia seguinte, ele reuniu Lísia e os oficiais do estado, agradecendo-lhes por seu trabalho diligente dia e noite. Salma também disse que eles eram seus tesouros e que tinham capital suficiente para construir a cidade de Venetinova. Salma informou a Lísia que planejava construir uma cidade costeira ao sul e que essa cidade se tornaria o centro para comprar, vender e exportar produtos de Alfredon na Bahia. Ele planejava construir um porto, tornando a nova cidade conveniente para o transporte de mercadorias, tanto por terra quanto por água. Se esta cidade tiver sucesso, será o coração do país. As estradas ao seu redor são os vasos sanguíneos. Então, Salma explicou pacientemente a Lísia quão importante era a distribuição de mercadorias. De fato, ele tem uma visão de longo alcance, mas quando apresentou suas ideias aos oficiais da corte, eles ficaram maravilhados, com a boca aberta. Então, ele anunciou que, com as contribuições de todos, teriam 5 dias de folga. Ele pretendia recompensá-los com medalhas, mas isso iria contra sua política de austeridade e a do país. Então, compensaria com dias de folga e lhes daria o direito de levar garrafas de vinho da adega após a reunião. Lísia se perguntava se Salma estava agindo um pouco excessivamente. Ele também admitiu que começou a trabalhar cedo, então sua mente estava um pouco confusa. No entanto, Lísia estava preocupada com a saúde de Salma porque, ultimamente, ele estava fazendo trabalho demais. Salma disse que se morresse, Elfridin poderia convocar outro herói, mas assim que Salma cochilou, Lísia sussurrou que ela só precisava de Salma, acompanhada de um beijo muito apaixonado. No dia seguinte, Salma e todos foram para a costa sul para começar a construir a nova cidade, mas Lorin os informou que os locais estavam se opondo à construção. Lorin disse que os aldeões eram contra a construção ali porque isso iria irritar o deus do mar. Ao ouvir sobre o deus do mar, Salma ficou muito cético e virou-se para perguntar a Lísia se havia deuses do mar nesta era. Lísia gaguejou, dizendo que havia pessoas que acreditavam nesses deuses, mas ela achava que esses deuses não existiam. Os subordinados de Salma também acreditavam que tais coisas eram apenas superstições. Salma foi se encontrar com um velho chefe de aldeia para perguntar por que os locais se opunham à construção. No começo, o velho exibiu uma atitude arrogante e orgulhosa, mas quando ouviu que a pessoa à sua frente era o rei do reino, o velho só pôde exclamar: "Sua Majestade!" Todos tiveram uma conversa séria com o velho. Ele contou que as pessoas passaram de geração para geração, que a área era muito perigosa, então ninguém se atrevia a viver ali. O velho explicou que esta área marinha era o território de um deus do mar, e qualquer um que construísse uma cidade aqui seria submerso pelo deus do mar com uma onda. No entanto, a história sobre o deus do mar que podia criar uma onda gigante originou-se há centenas de anos, e Salma percebeu que o deus do mar mencionado pelo velho era um tsunami. Mas os intervalos entre os tsunamis poderiam ser longos, então os oficiais que ajudavam Salma não podiam saber. No entanto, isso não fez Salma desistir. Ele ainda continuaria com o plano de construir o coração do país. No entanto, seria um pouco diferente se continuassem a construir a cidade no antigo local. Poderia possivelmente ser submersa por um tsunami algum dia. Se o canteiro de obras da cidade tivesse se movido um pouco mais para o sul, ele ainda queria que sua cidade fosse capaz de suportar um tsunami. Salma mencionou os sinais de um tsunami de acordo com a experiência dos anciãos da aldeia. Quando um tsunami está prestes a acontecer, o chão treme violentamente, e esse fenômeno é chamado de terremoto. Terremotos no fundo do mar são o movimento de falhas que fazem o leito do mar subir e descer. Salma continuou explicando enquanto os presentes estavam maravilhados com as bocas abertas. Depois, Salma percebeu que tinha falado demais, então parou de explicar. Finalmente, ele tirou a lição de que, quando um tsunami ocorre, os locais devem ter abrigo em um terreno alto.
Eles precisam espalhar essa notícia para as pessoas que vivem na Bahia. Desse lado, Lísia e o guarda-costas sentavam ouvindo e não tinham comentários a adicionar. As duas admiravam Salma porque ele era muito diligente em construir o país. O guarda-costas suspirou, reconhecendo que Sua Majestade realmente se importa muito com o reino. Então Lísia perguntou ao guarda-costas se ela gostava de Salma. A outra garota não hesitou. Levantou-se imediatamente, dizendo que respeitava muito Sua Majestade. Os humanos neste mundo ainda tinham a tecnologia para fazer gigantescas embarcações de guerra no mar, mas não conseguiam fazer motores que ajudassem os navios a se mover sozinhos. Então tinham que treinar uma espécie de dragões marinhos para puxar os navios pelo mar. Por ordem de Salma, Cade tinha comandado uma equipe de soldados reais para ir ao sul construir estradas para a cidade. E ao ver soldados reais como ele tendo que construir estradas, Haru demonstrou extremo desconforto. Mas Haru estava tão silencioso quanto uma ostra, não se atrevendo a objetar ao encontrar Salma. Soldados reais estavam construindo a cidade, e todos pareciam exaustos. Eles estavam usando camisas brancas para o trabalho, em vez de roupas de trabalho. Rapidamente chegou a hora do almoço. Haru deu uma mordida no prato que Salma tinha criado chamado carne grelhada com gengibre. Ele teve que elogiar como estava delicioso. Ele também reconheceu que Salma era muito talentoso na cozinha. Indo na onda, Cade falou sobre como Salma enviou pessoas para a tribo Lobo para obter especiarias para cozinhar. Essa diretriz ajudou aquele clã a sobreviver e ajudou as pessoas no reino a terem boa comida. Foi realmente como matar 2 coelhos com uma cajadada só. Junto com isso, Cade também mencionou coisas que Salma fez para transportar comida, como construir estradas e inovar na alimentação. Graças a isso, a escassez de alimentos diminuiu significativamente. Haru ficou impressionado, não esperando que Salma tivesse uma visão assustadoramente visionária. Então ele disse que iria tirar uma soneca depois do almoço. Isso também foi encorajado pelo novo rei, para que todos dormissem após a refeição para aumentar a produtividade. Logo depois disso, Salma e todos saíram para supervisionar a construção da estrada rural. Salma veio até Haru, pedindo que ele se juntasse a todos para a supervisão por diversão. Essas novas estradas poderiam suportar completamente o pesado carregamento das bestas puxando carruagens. Ele também fez plantar árvores que repelem demônios, pois essas árvores geralmente emitem vibrações que monstros e criaturas selvagens odeiam. Essas árvores agiriam como uma camada protetora natural para evitar que animais selvagens causassem dano. Mas isso também mostrou a sutileza de Salma. Ele não as plantou muito densamente ou muito escassamente, com um espaçamento moderado para não afetar outros animais. Salma até usou barcos que podiam brilhar à noite para fazer postes de luz. Todos estavam de pé conversando quando de repente viram um pássaro mensageiro voando em direção à Ásia. Ásia ficou extremamente apavorada ao saber que sua vila élfica tinha acabado de passar por um terremoto. Mais da metade da vila de Ásia, junto com muitas tribos élficas, tinha sido enterrada pelo terremoto. Então Salma tentou encorajar Ásia e mobilizou os soldados aqui para ir à sua vila para resgatar as pessoas. Quando Ásia mostrou hesitação, Salma disse que estava em uma posição onde podia chamar muitas pessoas, então ela deveria apenas deixá-lo ajudar. Não havia necessidade de hesitar. Ao ouvir isso, Ásia ficou emocionada até as lágrimas. Salma disse que Ásia deveria liderar os soldados para a Floresta dos Guardiões para resgatar todos. Não perca tempo. O socorro em desastres é uma batalha contra o tempo. Cade foi mobilizar as forças ali mesmo. Lísia foi designada para retornar à capital real para solicitar mais equipes de resgate e então relatar a Hakuya para transferir itens de socorro para a vila élfica. Lísia rapidamente foi fazer isso sem demora, mas um novo problema surgiu. Mover-se daqui para a aldeia dos elfos também leva 2 dias inteiros. Não pode ser mais rápido. Salma perguntou a Haru se havia alguma magia que pudesse teletransportá-los de uma vez para aparecer no lugar necessário. Ao ouvir isso, Haru ficou envergonhado, perguntando imediatamente de volta que, se houvesse tal feitiço, por que se esforçariam para construir estradas? De fato, Haru odiava não poder socar Salma uma vez, para desabafar a raiva em seu coração. Enquanto refletia, uma carruagem puxada por uma besta passou e uma nova ideia surgiu em sua cabeça.
Depois de viajar a cavalo e de carruagem, a equipe de resgate havia chegado à aldeia dos elfos, e Salma conversou com o pai de Ásia, que também era o chefe da aldeia, para entender a situação atual. Salma disse que havia trazido 50 guardas imperiais para cá, e depois de mais alguns dias, com certeza haveria uma segunda equipe de resgate trazendo suprimentos, de ajuda. Quando foi a vez do chefe da aldeia, ele disse que o deslizamento de terra ocorreu na parte leste da aldeia, resultando em mais de 100 vítimas, e o número de pessoas desaparecidas era superior a 40. Salma disse: chefe, por favor, faça uma lista e verifique quais são os números exatos. Além disso, designe pessoas para vigiar a montanha. Se a montanha tremer ou emitir sons estranhos, reporte imediatamente. Ásia se apresentou para assumir essa missão. Seu pai também a apoiou porque ela e seus amigos costumavam brincar nesta floresta, então ela conhecia bem os caminhos e trilhas. Seria conveniente convocar seus amigos também ao avaliar o terreno desta terra. Salma rapidamente ordenou aos soldados que resgatassem as pessoas presas sob montes de terra e rochas. Ele instruiu a todos para não se esforçarem demais durante o resgate e, ao ver um deslizamento de terra, deveriam recuar imediatamente. Então, Salma e todos se esforçaram para resgatar e buscar as pessoas desaparecidas. Salma controlou um rato de madeira para rastejar entre os destroços e apoiar o trabalho de resgate. Graças a isso, Salma salvou uma pessoa presa sob um tronco de árvore grande. Após concluir o trabalho de resgate, o pai de Ásia expressou grande gratidão pelo apoio de Salma, mas ainda havia muitas pessoas que haviam morrido. Enquanto esperava a equipe de resgate de Salma chegar e ajudar, havia uma pessoa que, por ter perdido a esposa devido ao deslizamento de terra, havia dito algumas palavras extremas para Salma. Mas Salma também se solidarizou e entendeu a situação daquela pessoa. Do lado de fora, Ásia explicou que era aquele tio que era o mais forte opositor ao corte de árvores na floresta, porque ele achava que essa floresta tinha uma missão. Então, se as árvores fossem cortadas, pareceriam extremamente fracas. Salma então teve outra palestra sobre o que deveria ser feito de uma maneira e de outra para ser correto. Salma se culpou por não ter chegado a tempo de salvar todas as vítimas. Após terminar o trabalho na aldeia, o exército se despediu e voltou para o reino. Ásia ficou em uma pedra, olhando para os soldados reais que estavam cansados e sem dormir por participação no resgate em sua aldeia. Salma não era a exceção. Ele parecia extremamente cansado. Lúcia se culpou por não poder ajudar nesse resgate. Salma a consolou, dizendo que ela já havia ajudado ligando para o resgate. Todos já haviam feito o melhor que puderam. Salma se voltou para se culpar porque não havia feito um bom trabalho como rei. Segundo ele, o trabalho de um líder, além de comandar o país, também deve envolver prever e formular planos para lidar com emergências que ocorram. Salma tinha sido negligente nesse aspecto. Lísia o consolou, dizendo que ele tinha feito muito bem e não devia mais se culpar daquela maneira. Então, Salma listou muitas coisas que ainda lhe faltavam e que não tinha conseguido fazer. Se ele não tivesse listado, teria sido aceitável, mas listar mostrou que havia muitas. Ele estava tão estressado que chorou. Após retornar à capital, Yuna foi para o quarto de Salma porque estava preocupada com sua saúde. Recentemente, Salma teve que lidar com muitas coisas, incluindo o terremoto na aldeia dos elfos. Ao abrir a porta, em vez de ver Salma sentado na mesa revisando documentos seriamente, hoje, talvez, por causa do cansaço, ele estava estirado na cama, olhando para documentos. Ao ver Yuna, ele rapidamente os guardou. Yuna perguntou a Salma se ele não tinha conseguido dormir ultimamente. Ele disse que estava se sentindo cansado, com muitas coisas girando em sua cabeça, então não conseguia dormir. Yuna entrou na sala e disse para Salma dormir. Ao ouvir isso, ele ficou um pouco confuso, mas obedeceu e deitou-se para que Yuna o embalasse até o sono. Yuna cantou uma canção com uma melodia muito suave para ajudá-lo a adormecer. Enquanto isso, os três duques estavam se reunindo para discutir se deviam reconhecer Salma como rei ou não. A duquesa Wanter achava que o povo havia se tornado mais próspero desde que Salma se tornou rei. Portanto, ela apoiava completamente que ele se tornasse o rei legítimo deste reino. No entanto, o duque Kamai não aceitaria alguém de outro mundo como rei, e o duque Caster também queria se aliar a Kamai para conseguir depor Salma do trono. Ao ouvir isso, a duquesa não pôde mais ficar parada. Levantou-se e perguntou se ele desejava tanto assim o trono. Mas aquele duque só queria depor o novo rei para restaurar o trono ao rei Anbak. A duquesa Wanter havia pedido a Caster que cortasse os laços com sua esposa e filhos caso perdesse a batalha, pois a esposa e os filhos de Caster também eram a filha e os netos dela. Mas a filha mais velha de Caster, chamada Kona, exigiu lutar ao lado do pai.
Seu objetivo em lutar era porque Salma havia deposto o rei Ambak e Salma havia tocado Lísia, sua amiga íntima. O rei Gaiusília, do reino de Amadonia, também percebeu que Elfredin estava prestes a ter uma guerra civil, e ele e o príncipe Július estavam tramando uma emboscada a Elfredin exatamente quando a guerra civil acontecesse. Mas a princesa Zora achava que eles não deveriam atacar Elfredin porque Amadonia também estava muito pobre desse lado. Após dar a Salma o relatório da colheita recente, Hakuyo anunciou que a escassez de comida estava quase sendo resolvida e que poderiam avançar para a próxima etapa. A próxima etapa de Salma era a intenção de conquistar outros países. Gaius havia reunido todos os generais de Medônia para estarem prontos para atacar Elfredin. O alvo, claro, era a área de alimentos no sudoeste de Elfredin, mas um funcionário civil chamado Cobbett tentou impedi-lo de marchar. Antes que ele pudesse terminar sua frase, recebeu a sola do sapato do rei em seu rosto. Ele murmurou que o dia todo tinha que ouvir coisas como: "Este não é o momento, precisa reformar essa e aquela política." E o resultado ainda era a derrota. Os oficiais civis ainda tentavam continuar dizendo que se seu país atacasse unilateralmente o reino de Salma, seriam criticados, pois todos os países haviam assinado a Declaração dos Direitos Humanos para lutar contra a tribo demoníaca do Império. Resumidamente, sobre a Declaração dos Direitos Humanos, era uma declaração para evitar que o território do Senhor Demônio continuasse enviando tropas para o sul. Então, o Império, com o maior território do continente e a força militar mais forte, bloquearia monstros e tribos demoníacas, e a humanidade deveria parar os conflitos e unir forças para se tornar uma entidade unida. Nessa declaração, havia 3 cláusulas. Uma das cláusulas era não aceitar mudanças nas fronteiras nacionais por conflitos entre humanos. Portanto, se atacassem unilateralmente Elfredin, poderiam ser intervir pelo Império, pois se acreditava que os países humanos deveriam agora se unir para lutar contra a tribo demoníaca, em vez de conquistar uns aos outros. Entanto, Elfredin nunca havia participado da aliança humana contra a tribo demoníaca. Então, o príncipe Július acreditava que atacar Elfredin não tinha nada a ver com lutar contra a tribo demoníaca. Então, Kabut foi demitido. Enquanto isso, Salma estava entrando em contato com os 3 duques através de um dispositivo de comunicação. Salma declarou ousadamente que se a partir de agora não seguissem mais suas ordens, veria todos como traidores. A duquesa expressou sua preocupação sobre o que Salma pretendia fazer com os territórios dos 3 duques. Salma expressou que se obedecessem a ele, não tocaria neles. Os exércitos dos 3 duques também seriam fundidos com os guardas imperiais. Um novo exército, extremamente poderoso, nasceria. Ele também aboliria o privilégio de manter exércitos nos territórios dos 3 duques. Os duques sentiram admiração pelo pensamento de Salma. A duquesa então questionou sobre a cidade que Salma estava planejando construir, talvez porque temesse que a nova cidade afetasse seu território. Então, ela havia preparado defesas antecipadamente para ter certeza, recebendo uma resposta muito satisfatória da posição de Salma. Parece que a duquesa havia votado a favor de Salma, mas Vagas e Casters ainda se recusavam a reconhecer Salma como o rei deste reino. No entanto, apenas 100 soldados apoiavam o duque, o exército restante que ele não convocou, mantendo-os neutros. Isso mostra que o duque Vargas havia pensado em perder mesmo antes de começar. A força de infantaria de Kamei, juntamente com a força aérea de Caster, se uniria para depô-lo. Então trariam o pai de Lísia de volta para ser rei como antes. Embora se confrontassem, ainda eram muito humanos, pensando também no oponente. Logo após isso, Lucia cortou seu rabo de cavalo para mostrar sua determinação em apoiar Salma. Como sua mestre, o Maenzinas, Duque Kamai também sentiu essa determinação. Depois que Kamai e Vargas deixaram a chamada do grupo, Yuna apareceu de repente ao lado de Wanter. Descobriu-se que Yuna era neta da duquesa Wanter, que tinha mais de 5 temporadas. Yuna fez Wanter saber que Salma era um rei limpo e reto. Então ela rapidamente reconheceu Salma como o rei oficial de Elfredin. Salma não precisaria lutar sozinho. Todos estavam lá e eram seus aliados confiáveis. Gaius havia liderado uma força de 30.000 tropas de Amadonia para o território de Elfredin, através do desfiladeiro Uzan. Seu primeiro alvo de conquista foi a cidade de Antamira, localizada na área de fronteira.
Como ele não queria lutar com Gaius, o Lorde de Antamira se rendeu. No entanto, dentro da cidade, ainda havia muitas pessoas de Alfredin que queriam resistir ao exército amadoniano. Eles formaram duas facções, a facção anti-guerra e a facção de resistência até o fim. Nenhum dos lados cederia. O Lorde veio implorar por mais um pouco de tempo, mas Gaius não se importou. Ele disse que podia atacar a qualquer momento. Ouvindo isso, o Lorde pôde apenas inclinar sua cabeça tremendo. Ele tentou dizer que, se lhe fosse dado mais um pouco de tempo, ele reuniria as opiniões do povo na cidade o mais rápido possível. Após receber conselhos estratégicos, Gaius concordou em esperar um pouco para que os portões da cidade se abrissem, em vez de apenas invadir como havia pensado originalmente. O Lorde pediu para voltar à cidade para persuadir todos a se renderem, e Gaius concordou, porque se eles lutassem lá, sua força militar sofreria danos muito pesados. Enquanto isso, as tropas de Salma, junto com a infantaria de Camei, começaram uma luta feroz. Em apenas uma curta noite, Salma fez com que todos os soldados usassem magia da terra para construir uma fortaleza bem em frente à fortaleza de Kami. De acordo com a menina com a cauda de rato, este era o plano de Salma chamado Projeto Castelo de uma Noite. De fato, uma pessoa impressionante, Salma sempre pensa e faz coisas que ninguém poderia ter previsto. Após negociações fracassadas com os três duques, ele imediatamente ordenou 10.000 guardas imperiais para irem construir uma fortaleza. Essa fortaleza também era chamada de navio rinoceronte gigante em terra. No entanto, as tropas de Kami haviam trazido vários canhões para bombardar a fortaleza das tropas de Salma. Não muito além do esperado, o primeiro tiro já havia feito um buraco bastante grande na fortaleza, e então tiros consecutivos caíam como chuva sobre esta fortaleza. Alguns guerreiros de tribos de elfos sombrios apareceram rapidamente para apoiar seu lado, porque queriam retribuir a Salma após terem sido ajudados por ele no Milsinton Zero, terremoto anterior. Os jovens da tribo élfica eram extremamente fortes, usando apenas arcos e flechas para destruir as enormes balas de canhão. As pessoas da tribo élfica até disseram que atirar neles era mais fácil do que atirar em águias. Imediatamente depois, Lorin havia puxado a cavalaria para fora da fortaleza para destruir toda a artilharia de Kami. Soldados saíram como uma tempestade, rapidamente ansiosos para lutar, transbordando de força. Todos tinham o objetivo comum de querer derrotar aqueles que vieram Harry para perturbar essa vida pacífica. Eles realizaram magia do fogo para queimar aqueles canhões, e apenas começando, já estavam alcançando um sucesso tão retumbante. Quem poderia suportar isso? Desse lado, o Duque Kamai também estava muito tenso ao ouvir seus subordinados relatar. Os nobres corruptos que se agarravam a Kamai mostraram grande preocupação ao ver suas tropas em desvantagem. No entanto, Kamai permaneceu confiante de que Salma não poderia vencer essa batalha porque seu lado tinha 40.000 tropas, enquanto Salma trouxe apenas 10.000 tropas. Gaius esperou até o final da tarde, mas ainda não viu o senhor de Antamira voltar para encontrá-lo. Ele ordenou que os soldados atacassem a cidade, mas quando estava prestes a ordenar que todos os soldados atacassem a cidade, o senhor saiu correndo de repente. Gaius demonstrou extrema raiva quando soube que o senhor ainda não conseguia convencer todos a abrir os portões da cidade para se render. Ao ouvir isso, Gaius ficou muito bravo. Ele drill sua espada, pretendendo decapitar aquele senhor por despeito. Ele disse que agora, no reino, ainda havia facções querendo resistir até o fim e que estavam dispostas a morrer. Então o senhor trouxe um monte de ouro e implorou para que ele tentasse esperar mais um dia. Gaius deu a ele um prazo até o meio-dia do dia seguinte, quando as sombras das duas árvores lado a lado se tocassem. Senão, ele ordenaria que as tropas atacassem a cidade. Aconteceu que a duquesa Wanter havia ordenado ao senhor que fingisse enganar Gaius para ganhar tempo. Ela disse que agora o tempo era tão precioso quanto o ouro. Então, se pudessem trocar ouro por tempo, isso não seria nada mal. E eles esperariam Salma trazer reforços depois que ele derrotasse Kama e Caster. Enquanto jantavam, Casey e Haru estavam dando trabalho aos soldados que guardavam aqui, e Casey se sentiu muito feliz porque Haru havia escolhido ficar ao lado de Salma para lutar com ela. Enquanto isso, o Duque Caster ainda estava esperando que as tropas de Salma atacassem sua fortaleza. Depois de reconsiderar,
ele teve que admitir que Salma era de fato um rei muito talentoso, mas seria muito humilhante se render agora. Então, ele precisou continuar a combater Salma. Connor de repente voltou para relatar a Caster que as tropas de Salma tinham aparecido perto de sua fortaleza, mas todos ficaram muito surpresos ao ver Salma colocar rodas em um navio de guerra e ter monstros puxando-o para a costa. Imediatamente após, Salma chamou Caster e pediu que ele se rendesse rapidamente, mas Caster se recusou. Então ele fez o navio de guerra disparar diretamente contra sua fortaleza. Caster riu alto, dizendo que Salma era uma pessoa formidável. Ele fazia coisas que ninguém esperava. Depois de alguma troca de palavras, o resultado final ainda era não se render. Então Salma desligou primeiro. Caster havia ordenado a Connor que liderasse uma força aérea montada em dragões para sair e engajar, mas Connor encontrou muitas dificuldades ao ser atacada pelo sistema antiaéreo do navio de guerra. Ela ordenou que bombas fossem lançadas de cima, mas toda a equipe não teve tempo de fazer nada. Quando a artilharia de Salma atacou primeiro, o ataque foi inesperado. Então, ela só teve tempo de ordenar que todos dispersassem e desviassem. Ela percebeu que deveriam atacar o ponto cego para ter uma chance maior de vencer. A fraqueza dessa máquina de guerra eram as rodas. Após perceber isso, ela ordenou que todos atacassem ali. Eles tentariam destruir e capturar Salma. Então, ela colocou todo o seu esforço em atacar, com um pouco de arrependimento no coração de Kana. Ela deveria ter ajudado Lucia como subordinada, não como estavam agora, inimigas uma da outra. Finalmente, após tanto esforço, Kana e a Força Aérea destruíram com sucesso os canhões do navio de guerra, mas ao embarcar no navio, não encontraram ninguém dentro. Aconteceu que Salma havia usado sua técnica de controle de fantoches para controlar o navio de guerra. Agora, Kana percebeu que havia caído na armadilha de Salma. Ele havia feito isso deliberadamente para atrair esse esquadrão para fora, e ele, junto com todos os outros, havia infiltrado a fortaleza de Caster para enfrentá-lo no castelo. Nesse momento, uma confrontação estava ocorrendo entre Salma e Caster. Salma havia dito a Caster para se render para evitar a luta, mas ele imediatamente recusou. Seguindo a ordem de Salma, Azia puxou sua espada e avançou para lutar contra Caster. No entanto, Caster era um velho que havia vivido por centenas de anos. Então, Azia enfrentou muitas dificuldades ao confrontá-lo. Azia expressou que amava muito o rei e queria ficar com o rei e a princesa para sempre. Caster elogiou sua lealdade, mas disse que agora ela deveria tentar se proteger, pois estava em uma situação perigosa. Nesse momento, Caster brandiu sua espada para derrotar Azia, mas Salma fez seu fantoche correr para apoiar Azia, junto com Licia. Como resultado, Azia conseguiu desferir um golpe fatal para derrotar Caster. Caster caiu ao chão, tentando dizer suas últimas palavras teimosas. Ele disse que havia lutado com todas as suas forças até o último momento, então não tinha arrependimentos. Após a derrota de Caster, Licia explicou a ele que Salma era um bom rei. Salma olhou para fora e viu uma grossa fumaça branca subindo. Ele percebeu que seu navio de guerra havia explodido. E a Força Aérea estava voltando. Eles precisavam se apressar. Ela havia colocado em Castor um colar de escravo que podia apertar ao redor de seu pescoço se ele ousasse resistir a Salma. Embora Lucia parecesse não querer fazer isso, ela teve que fazê-lo porque ele a traiu. Salma Kana havia chegado e viu seu pai usando um colar de escravo. Ela estava prestes a sacar sua espada para atacar Salma, mas foi impedida por Licia. Kana rapidamente se rendeu quando viu seu pai derrotado. Então, ela também teve que usar um colar como o de seu pai. Salma se virou para Toma, dizendo que a partir de agora ele seria o general da Força Aérea, pedindo para que ele liderasse a Força Aérea sob os guardas imperiais. Ele e a Força Aérea voaram rapidamente direto para a fortaleza de Kama. Sendo amigos próximos, Lísia havia dito a Salma para levar Kana como concubina para ajudá-la a escapar da punição, mas ele havia recusado porque o crime de se opor ao rei se aplicava tanto ao pai quanto à filha, e eles precisavam ser punidos como de costume. Logo após isso, os cavaleiros da Força Aérea voaram para bombardear a fortaleza de Kama. Então ele teve que aceitar a derrota e ordenou que todas as tropas se rendessem. Ele também havia prendido os nobres corruptos que estavam ao seu lado para entregá-los a Salma. Kamai havia dito a seu subordinado de cara de cachorro para colocar um colar de escravo nele, semelhante ao de Castor. Salma, junto com todos os outros, também recebeu notícias da rendição do lado de Kamai. Mas Kamai ficou muito surpreso ao saber que Salma estava liderando tropas diretamente para o oeste. Aconteceu que o rei estava mirando em peixes maiores. Então ele ficou muito feliz,
dizendo que a princesa e o rei deveriam se unir para superar este corpo velho e mirrado. Aconteceu que os nobres corruptos haviam conspirado para contratar mercenários do exterior para depor Salma. Então Kama havia fingido se rebelar para reuni-los todos em um só lugar e pegá-los. Kama estava sentado em seu quarto. Esses poderiam ser os últimos momentos que lhe eram permitidos estar aqui. Ele abriu uma garrafa de vinho que o padre Ambak lhe havia dado. Ele se lamentou por não poder ver a princesa Lísia no mais esplêndido vestido de noiva. E foi o pai de Haru quem havia reportado todos os planos de Kama a Selma. Era sabido que os dois, pai e filha, Kana, haviam se rebelado junto com ele, sem saber nada sobre aquele plano, enquanto Gaius e Július aguardavam metade do dia, ainda não viam Antemir se render e estavam prestes a ordenar que as tropas atacassem a cidade quando de repente viram Vantir em pé na muralha. Então ele percebeu que Vantir provavelmente havia colidido com Sama. Então Július disse que isso poderia muito bem ser uma armadilha. Eles deveriam recuar imediatamente. Vantir havia usado magia para criar uma tela gigante para Gaius conversar com Salma, e as pessoas na cidade também podiam ouvir. Salma disse que havia terminado de reprimir a guerra civil, mas não podia guardar sua espada ainda porque o ducado de Emadonia estava se aproveitando do caos para invadir o território de seu país. As pessoas que ouviam isso estavam extremamente apavoradas. Sem dar tempo para as pessoas reagirem, Salma continuou a acusar o ducado de Emadonia e os duques de terem uma conspiração muito sinistra. Ele conspirou para fazer Salma e os 3 duques se oporem, trazendo benefícios para si mesmo. Salma também perguntou ao povo se concordavam em deixá-los ir enquanto ainda estavam intactos ou não, se suas ações mereciam perdão ou não. A resposta foi obviamente não. Sama declarou claramente que o reino de Elfredin iria à guerra contra o ducado de Emadonia. Gaius, do lado de fora da cidade, ouviu isso e ficou furioso, gritando que Sama era um pirralho ousado que se atrevia a chamar as 3 famílias reais de geração de bárbaros. Então Salma disse a Gaius que estava trazendo tropas para o oeste. O alvo seria a capital Van do ducado de Amadonia. Enquanto ele e os soldados estavam hesitando do lado de fora da cidade, o exército de Salma viria e queimaria seu país. Salma disse que Gaius liderando tropas em Elfredin era um ato de invasão, então ele havia representado todo o povo de Elfredin e declarado oficialmente guerra à Amadonia. Ao saber que Sama estava liderando tropas direto para Emadonia, Gaius mostrou grande pânico e ordenou que todas as tropas retornassem rapidamente para proteger o reino. O mordomo de Zoroa também a havia informado sobre as tropas de Sama os atacando, enquanto Gaius fazia as tropas atravessarem um desfiladeiro para retornar e defender Emadônia. A princesa do ducado de Amadonia admirava muito Salma porque ele sabia o que seu pai estava pensando e estava sempre um passo à frente. Então, ela também adivinhou que a maneira mais rápida de voltar ao seu país era pela garganta de Yudum. Sama sabia disso, então ele mandou soldados cercá-la. De fato, as tropas de Amadônios caíram na armadilha, não dando a eles tempo para reagir. As perdas foram muito grandes, totalizando mais de 500.000 soldados. Antes que pudessem atacar, foram emboscados, perdendo quase 400.000 homens. Então, de alguma forma, o rei pediu comida e soldados, o que aumentou seus números para 200.000 pessoas. Mesmo assim, quando chegaram à planície, já estava coberta com bandeiras do reino de Elfredin. Gaius achou que a capital havia caído, mas Júlio lhe disse para olhar para o castelo. Ainda havia muitas bandeiras do ducado de Emedônia penduradas lá. Gaius ficou muito feliz, ordenando que os soldados derrotassem rapidamente essas pessoas e retornassem ao castelo. Salma recebeu um relatório de que Gaius estava planejando atacar imediatamente. Assim que Gaius conduziu suas tropas de volta à capital de Medônia, as tropas de Salma já haviam chegado para encontrá-lo. Salma rapidamente direcionou todas as tropas para se alinhar para confrontar seu exército. A bandeira foi acenada 2 vezes. Os soldados entenderam e formaram uma formação em V. No meio estaria a área da Guarda Imperial e da Cavalaria da Guarda. À esquerda estava o general Gives, e à direita estaria a princesa Lícia, com o apoio da Ásia. Todos estavam em posição, prontos para lutar. Salma, Or e Khan estavam observando de cima, enquanto ambos os lados já haviam se lançado ao combate. Os soldados de Gaius estavam quase exaustos após muitos dias de emboscadas no caminho de volta ao país, então as tropas de Salma rapidamente infligiram uma derrota devastadora a todo seu exército. Aqueles designados para liderar o exército precisavam apenas dar um golpe leve para derrotar um esquadrão de soldados de Emedônia. Salma estava sentado ali, pensando intensamente, quando Connor veio correndo e perguntou
perguntou por que ele não estava se concentrando em nada, dizendo que sua mente estava como a de uma pessoa nas nuvens. Salma sorriu e disse que o dever do rei é apenas antes e depois da batalha, certo? Ele até mencionou que se suas tropas perdessem a batalha, teria que oferecer sua cabeça para implorar por misericórdia. Para os generais que ouviram isso, Cana se assustou e perguntou se ele não tinha medo da morte, porque acabara de dizer que precisava oferecer a própria cabeça. Então, Salma tapou sua boca, dizendo que talvez ele fosse um impostor, porque não se comportava como o rei de um sistema nacional. Salma admitiu ser um covarde, não queria morrer e não queria ver outros morrerem por causa da guerra. Salma fez Cana saber que essa era a primeira batalha em grande escala que ele realmente comandava, e ele se sentia um pouco desconfortável ao testemunhar a cena de soldados se sacrificando no campo de batalha, vendo seu lado em desvantagem. Gaius disse a seu filho Július para fugir imediatamente, e embora relutante em abandonar seu pai, Július ainda tinha que escapar para preservar a linhagem. Quanto a Gaius, ele ficaria para lutar com as tropas de Salma e criar um caminho de sangue para seu filho escapar. Sendo um bom filho, Július disse que tentaria segurar as tropas inimigas para que seu pai pudesse escapar, mas Gaius recusou imediatamente. Ele disse que talvez o que Salma desejasse fosse sua cabeça, e ao matá-lo, a facção conservadora no Ducado de Medônia colapsaria. Július não esperava que Salma viesse tão longe apenas para matar seu pai. Sem querer dizer muito, Gaius disse a Július para ir rápido, mas Július não queria deixar seu pai assim. Gaius disse que essa era a ordem do rei. Se ele não estivesse lá, o que aconteceria com o país? Embora relutante, Július ainda tinha que ir. Antes de virar seu cavalo para partir, ele fez sua última desculpa ao pai e então cavalgou em direção à capital. Depois disso, o rei Gaius montou em seu cavalo para atacar com um único alvo, a cabeça do rei Salma. Salma recebeu a notícia de que a força principal de Medônia havia se retirado e o rei Gaius estava avançando com todas as suas forças para recuperar o que lhe pertencia. Após receber a ordem de Salma, Cona espalhou suas asas para voar e encontrá-lo em batalha. Lorwyn liderou uma equipe e, ao reconhecer que à frente estava o rei Gaius, montou seu cavalo e lançou a lança direto para o peito daquele homem. Infelizmente, aquele homem era apenas um duplo do rei. Desse lado, Tana havia corrido para lutar com Gaius. Ele declarou que seu alvo era apenas a cabeça do rei Salma. Ele cumpriria o desejo de 3 gerações da família real bem aqui. Quanto a Cana, ela estava determinada a levar a cabeça de Gaius para apresentar diante de Salma. No entanto, Gaius havia facilmente dominado Cana, apesar de ela possuir o poder de um dragão humano. Vendo isso, Salma teve que controlar sua marionete para entrar e apoiá-la na luta contra ele. Gaius ficou ainda mais ansioso, dizendo que não seria facilmente derrotado por uma marionete como essa. Salma também chegou com alguns soldados. Ele se apresentou como Salma, perguntando se Gaius era aquele que havia pisoteado seu reino. Gaius, o 8º. Ao ouvir isso, Gaius respondeu que originalmente, Elfredin também era o território de Amadonia, então pisar em seu próprio território não era nada de que se envergonhar. Ele estava prestes a correr em direção à posição de Salma, mas foi parado pela marionete. Salma ordenou a Cana que queimasse rapidamente o efígie, e Cana lançou um ataque do tipo fogo, fazendo a marionete explodir junto com Gaius, o 8º. No entanto, Cana também foi afetada pela explosão. Ela foi lançada para longe, deitada de bruços no chão. Salma correu rapidamente até ela para verificar sua condição, mas antes que pudesse dizer algo, foi repreendido na cara, dizendo que se ele morresse, Lícia ficaria muito triste. Então os dois olharam para a localização de Gaius. Embora ferido, Gaius ainda conseguia ficar de pé após ter sido atingido pela explosão. Ele titubeava em direção a Salma, sua boca ainda murmurando sobre ter que cumprir o sonho de levar a cabeça de Salma, lutando pela honra do povo amadoniano para proteger a segurança do rei. Os arqueiros de Salma tiveram que disparar uma chuva de flechas para derrotá-lo completamente. Antes de cair, ele lançou sua espada pousando bem na frente de Salma. Seu exército, vendo seu rei derrotado, se rendeu imediatamente. Só de ouvir que seu pai havia sacrificado Zorua, Cana estava dolorosamente em lágrimas, e Salma agora havia ocupado com sucesso todo o território do reino de Emedonia. Atualmente, Salma e todos estavam no castelo de Amadonia. Lísia teve que admitir que o salão aqui estava decorado de maneira muito esplêndida, talvez até com mais dinheiro gasto em decoração do que em seu país. Lísia questionou Sama se ele tinha a intenção de conquistar a Amadonia há muito tempo. O rosto de Sama congelou, e ele rapidamente explicou a Lísia que desde o momento em que monstros apareceram na área de fronteira, ele estava desconfiado. Porque eles enviariam soldados para a floresta na borda da fronteira. Para fazer o quê? E não eram
Soldados. Eram monstros de fogo. Felizmente, naquela época, o fantoche de Sama havia resgatado com sucesso a garotinha que estava explorando a floresta. Caso contrário, seria uma confusão. Salma continuou que a perturbação causada por aqueles piros de chama era uma tática para fazer com que as pessoas nas aldeias evacuassem. Lorwyn informou Salma que Júlio havia corrido diretamente para o oeste em busca de ajuda do Grande Império, e sendo um aliado de Amadonia, o Império definitivamente enviaria tropas aqui para recuperar este lugar. Salma disse que neste novo país não havia oficiais, e realmente era difícil solicitar a transferência de alguns oficiais para este lado. Quanto ao povo de Medônia, eles estavam muito ressentidos com Elfredin depois de serem ocupados por eles. Poncho relatou sobre o tesouro do estado. Não havia orçamento estatal ou comida, mas armas estavam preenchendo os armazéns. Salma ordenou que vendessem armas por dinheiro e prosseguissem para distribuir comida até que o interior do castelo se estabilizasse. Ao ouvir isso, Poncho estava suando profusamente, dizendo que se estivesse seguro, ele transportaria imediatamente. Os soldados, seguindo a disciplina, estavam extremamente animados, acreditando que poderiam suprimir todo o território de Medônia em um único fôlego. Salma disse que eles poderiam apenas lutar para ouvir. Se o Império interviesse, seria difícil. Lísia entrou em pânico ao ouvir sobre o Império. Salma explicou que estava certo de que eles interviriam, mas, se era verdade ou não, ele não sabia. Porque a Madonia havia participado da assinatura da Declaração Humana. Se fosse invadida, como o Império poderia ficar parado e assisti-los? A cláusula da qual a Madonia estava envolvida era não aceitar mudanças nas fronteiras nacionais por força entre humanos. Pior, eles não hesitariam em punir com força. Salmar percebeu que havia uma brecha naquela declaração, então ele não se deu ao trabalho de participar. Ele disse a todos para aproveitarem a oportunidade de lidar com assuntos pós-guerra antes que os países do Império chegassem, Lorwyn e o exército. Sempre que eles apareciam, as pessoas os evitavam. Yuna veio à capital de Amadonia para ter uma audiência com Salmar, usando um uniforme da marinha, e ao vê-los conversando intimamente assim, Lícia demonstrou extremo desconforto. Notando a expressão de desagrado de Lícia, Ásia rapidamente correu para afagar sua cabeça como consolo. Salmar ficou um pouco envergonhado, mas logo trocou de assunto. Falar um pouco mais imediatamente seria problemático, disse ele. Ele a chamou aqui para implementar um plano. Lícia ficou muito surpresa com isso. Logo depois, Salmar e Azia usaram o dispositivo de transmissão de imagem para organizar um programa musical para que todas as pessoas de Amadonia assistissem e convidou Yuna junto com outros cantores de Amadonia para se revezarem no palco, fazendo com que as pessoas ficassem muito animadas, pois era a primeira vez que podiam ver o país e apreciar música. Amadonia era um estado militar, então todas as atividades do povo eram controladas. Mal Suma havia permitido que todos fizessem o que quisessem livremente. O Grande Império era um país com o maior potencial militar do continente, e a chefe do império era uma jovem imperatriz chamada Maria. Naquele momento, ela havia recebido notícias sobre a ocupação de Amadonia por Alfredon, e sabia que foi Gaius quem declarou guerra primeiro, não Salmar. Assim, Maria enviou sua irmã mais nova, Jane, para ir à Amadonia negociar pacificamente com Salmar. Graças às novas políticas de Salmar, o povo de Amadonia tinha uma vida mais próspera. Diante disso, Zerova acreditava que Júlio nunca recuperaria a Amadonia porque Salmar dera ao povo uma prosperidade que nunca existira antes. Ele até pediu a Pancho para distribuir comida aos pobres na cidade. Salmar havia convidado Yuna e Tomo para se disfarçarem e depois percorressem as ruas para inspecionar a situação. E Yuna aproveitou essa rara oportunidade para flertar com Salmar, porque quem sabe um dia ela pode se tornar uma concubina? Salma havia comprado um novo par de sapatos para Tomo, então a garotinha estava tão feliz que quase chorou. Salma também tinha comprado um grampo de cabelo para Yuna, para agradecê-la por apoiá-la durante todo esse tempo. Logo depois disso, elas pararam debaixo de uma árvore para sentar e aproveitar a paz. Elas nem tinham se sentado direito quando Jane apareceu de repente para falar com Salma. Salma rapidamente reconheceu que ela era a pessoa enviada pelo Império para reivindicar
reivindicar Madonia. Jane ficou muito impressionada com como Salma havia transformado um estado militar em um país em desenvolvimento como é agora. Ela também não esperava que Salma usasse o dispositivo de transmissão de imagem para transmitir notícias para o povo assistir. No entanto, Jane ainda tinha que reivindicar Madonia para Julius, de acordo com a lei da declaração humana. Então ela sugeriu negociar com Salma sobre isso e ir embora imediatamente, apenas retornando ao castelo. Salma tinha dado a Lísia um batom que havia comprado no mercado para ela. Lísia mostrou ciúmes. Então Salma teve que rapidamente lhe dar um colar muito bonito. Salma estava determinada a proteger essa nova família sua, não importando quão forte fosse o inimigo.